A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 1, do versículo 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Então o anjo disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Então, caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, como já falamos, estamos nos aproximando, do aniversário de Jesus, 25 de dezembro, ao Natal. E é bom que a gente tome consciência que o aniversariante é Jesus, pela Bíblia, pela história. Olha que coisa bonita aqui. Ontem a gente ouvia o anúncio do nascimento de João Batista, que vinha preparar os caminhos do Senhor. E a maneira de narrar é muito parecida. É São Lucas que narra, e os anúncios eram mais ou menos nesta ordem, nesse contexto. Aqui nós estamos diante de outro contexto, que é o diálogo de Maria com o anjo Gabriel. O nascimento segue justamente esse esquema da anunciação. E é claro que Maria foi o contrário de Zacarias. Enquanto Zacarias disse: Como posso ter certeza disso? Quer dizer, o anjo disse: Você não acreditou. Aqui Maria ficou perturbada, pensando no significado da saudação. Aí depois ela diz assim, que ela não conhece homem algum. Como é que vai acontecer? Aí o anjo vai e diz que é por obra e graça do Espírito Santo. Então isso aqui é um milagre de Deus, porque para Deus nada é impossível. O nascimento de João Batista e de Jesus, como também outros nascimentos prefigurativos no Antigo Testamento, são milagres de Deus, são fatos extraordinários. A gente não vai discutir isso, a gente só vai aceitar obedecer, não é? Ao Senhor, ao que Ele determina, a lei de Deus. O que falta muito em nós é essa obediência. O maior pecado é o pecado do egoísmo e da desobediência. E justamente o pecado original foi a desobediência dos nossos primeiros pais. Não obedecer ao mandamento, à lei de Deus. Então continua hoje essa mesma proposta. Bem, aqui a gente viu que a Galileia
não é? É uma região sem muita expressão e também uma região cheia de problemas, de doença, um lugar de periferia, como a gente diz nas grandes cidades. Assim já existia isso naquele tempo. E Nazaré era uma pequena aldeia. Não é como hoje a gente vai lá, um movimento igual a Natal, mas o lugar que o anjo apareceu está lá. Eu já estive no local. Existe um escudo no chão. Aqui o verbo se fez carne. E que verbum carum factum est. Está lá, em latim. Eu tive a felicidade de ficar botando a pontinha do meu pé no local. Foi o maior acontecimento na minha vida, eu acho. A maior emoção é você estar no local, porque houve escavações e descobrir a casa de Maria, não é? E José, e marcar o lugar onde ela estava, que o anjo apareceu. Então a gente tem essa felicidade de visitar, não é? Esse ambiente de Deus, não é? Então os nomes também são muito importantes. Eu já falei da outra vez, agora tem outros nomes aqui, não é? Por exemplo, o anjo Gabriel, todo mundo já sabe, quer dizer força de Deus. Maria quer dizer amada de Deus. José quer dizer Deus acrescentou. E Jesus, na linguagem aqui do comum do hebreu, do povo hebreu, significa Deus é salvador. Então Deus salva. Veja como é interessante a gente ter em mente tudo isso, né? Tudo preparado por Deus, para nós. Deus é que tem iniciativa. Agora o texto não é uma coisa jornalística, mas é um relato catequético. Ele vem trazer para nós um ensinamento da história da salvação. Essa semana meu sobrinho, que está morando fora, chegou e disse que lá onde ele está morando, nos Estados Unidos, as famílias gostam muito de saber a origem, de como chegou até aquele momento ali. Então ele começou a fazer pergunta, como foi a nossa origem da nossa família aqui, querendo perguntar qual era a ordem dos irmãos. A gente foi dizer, veja como é interessante isso aqui. Então Maria, ela tem uma origem, vem desde Davi com José, e ela está no centro desse episódio. Ela reage com perplexidade, mas o anjo diz que ela vai ficar grávida. Maria questiona sobre como vai acontecer, pois ela é virgem, mas o anjo diz que Deus é quem vai agir. Ela vai ser grávida pela sombra do Espírito Santo, não é? Quando ela entendeu, ela se colocou a fazer a vontade de Deus. Ela disse: eis aqui a escrava da palavra do Senhor, e faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Aí o verbo se fez carne, aí nasceu Jesus. Maria representa todo o povo da antiga aliança, e ela é toda cheia de graça, e ela é objeto de preferência de Deus. Ela foi pensada antes da criação do mundo. É bom que vocês saibam disso, porque muita gente pensa que é uma pessoinha assim que nasceu por acaso. Não, ela foi difícil o nascimento dela, porque os pais Joaquim e Ana não tinham filhos e rezaram tanto que até que apareceu Maria, e ela foi consagrada no templo, porque ela tinha que ser a mãe do Senhor, uma mãe pura, uma mãe santa, porque Deus salva, e Deus salva com todas as suas identidades, né? E faz com que ele se torne uma pessoa humana como nós. E nós temos que aprender muito de Jesus. Aproveitemos estes dias, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, pela anunciação do anjo, a Virgem Imaculada acolheu o vosso verbo inefável e, como habitação da divindade, ficou repleta da luz do Espírito Santo. Concedei que, a seu exemplo, abracemos humildemente a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 38. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.